Olá! O que significa, afinal, a utilização de uma pessoa jurídica ou a pejotização do patrimônio como estratégia de planejamento sucessório? Meu nome é Hermes Staben, sou advogado especialista em planejamento sucessório e neste vídeo eu vou tentar explicar de uma maneira sucinta o que significa isso. O planejamento sucessório é um conceito amplo, como nós já dissemos aqui em outros encontros, que envolvem expertise, conhecimento em direito empresarial, direito sucessório, direito tributário, direito imobiliário, né? Porque muitas vezes o patrimônio constitui também bens imobilizados, bens imóveis. Então, o planejamento sucessório, ele congrega, ele reúne, né, características de cada uma dessas áreas de conhecimento para que se possa estabelecer, entregar àquele que tem interesse em realizar em vida o seu planejamento sucessório, uma solução mais adequada à sua realidade. E como você tem ouvido falar certamente com muita frequência em holdings familiares, as holdings, dentro de uma estratégia de planejamento com o uso da pessoa jurídica, é uma empresa que tem por finalidade precípua controlar outras empresas. E por que isso? Porque muitas vezes, dentro de uma estratégia de planejamento sucessório, é necessário, é conveniente, é oportuno que se abra mais de uma empresa. Cada uma com a finalidade específica para a melhor racionalização da utilização daquele patrimônio, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista contábil, do ponto de vista de governança, como também de proteção daquele patrimônio. E a holding exercerá esse papel de controladora destas empresas, destes negócios que são abertos dentro de um sistema, literalmente, que envolve aquela família. Então, quando você ouvir falar em holding, entenda que, na prática, se estará transferindo aqueles bens, aquele patrimônio, aquele acervo patrimonial que hoje é de titularidade da pessoa física para uma pessoa jurídica e aquela pessoa física passa à condição de detentor, de controlador daquela empresa. Ele continua, obviamente, proprietário daquele acervo patrimonial, só que de maneira indireta, através do controle da pessoa jurídica, e também o responsável, o orientador da destinação e uso que se dá àquele patrimônio. Mas por que, então, transferir o patrimônio de uma pessoa física para uma pessoa jurídica? E as razões são muitas. Eu posso lhe elencar aqui algumas que me parecem suficientes para você perceber a racionalidade, a razoabilidade dessa escolha. A primeira é que as pessoas jurídicas não morrem. As pessoas físicas, sim. Isso significa que aquele patrimônio nunca precisará passar por um processo de inventário. Isso significa que ele não será tributado, ele não terá que responder por despesas que são inerentes ao processo de inventário, que nada mais é do que a sucessão de um patrimônio, porque no momento em que nós, como pessoas, morremos, nossa personalidade se extingue e aquele patrimônio precisa passar adiante. No caso das pessoas jurídicas, não, aquele patrimônio pode se eternizar aí por século, né? Porque a pessoa jurídica ela não tem prazo de validade nem idade, ela pode ter empresas aí que são seculares. E as holdings, como congregam interesses de famílias, essas então são empresas longevas, ou seja, são empresas com longa vida. Então, o aspecto que me parece relevante ou que justifique essa escolha é você evitar o inventário. O segundo está, primeiro, numa profissionalização da exploração daquele patrimônio, porque você, no momento em que transfere para uma pessoa jurídica, você pode aplicar, agregar, fazer uso de regras de governança muito mais profissionais do que numa pessoa física. Você pode determinar, inclusive, a destinação e o uso desse patrimônio após a sua morte. É só estabelecer as regras de governança
e do plano de ação daquela empresa, do planejamento estratégico daquela empresa. Ademais, existe um outro aspecto também que me parece que justifique e muito a utilização de uma holding ou de um sistema de pessoas jurídicas para o seu planejamento sucessório e o seu planejamento patrimonial, que são os benefícios fiscais. Certamente, a exploração de uma atividade, um sistema bem construído, ele garantirá, ele vai assegurar àquela família o pagamento de menos impostos sobre aquele patrimônio, sobre a exploração econômica dele e seus frutos. Então isso também é um gesto de inteligência econômica, financeira, de racionalização. Porque na medida em que você diminui os custos sobre aquela atividade econômica, você aumenta a lucratividade dela. Por fim, penso que também é um motivo relevante para que se admita ou se cogite da possibilidade da realização de um planejamento sucessório dentro de uma estratégia de planejamento patrimonial com o uso de uma holding familiar, de uma holding patrimonial, o fato de que esse sistema ele também confere uma maior proteção àquele patrimônio diante de possíveis reveses que são inerentes. O risco é inerente a qualquer atividade econômica. Qualquer empresa, qualquer atividade econômica que você exerça, ela está sujeita a riscos de toda a ordem, tributário, trabalhista, ambiental, consumerista, enfim, você pode aí abrir um leque enorme de riscos que recaem sobre a exploração de uma atividade econômica. Quando você constitui um sistema bem organizado, bem estruturado, você consegue conferir àquele patrimônio uma maior proteção diante de possíveis reveses dentro da exploração de uma atividade econômica. Porque perceba, se você não faz isso, pense comigo, você, por exemplo, tem, ao longo de sua vida, constituir um patrimônio e adquirir um determinado bem digamos lá, no ano 2000, e resolve, em 2005, 2010, abrir uma empresa. E é normal, você vai empreender. Pense que se você não adota uma estratégia de planejamento e de proteção daquele patrimônio, caso essa empresa que você abriu em 2010 venha a ter algum sucesso, e isso é possível, dentro do universo empresarial, aquele bem que você adquiriu lá no ano 2000, que não usou nenhum recurso proveniente daquela atividade econômica que veio a ter algum problema, ou que, enfim, por uma intercorrência qualquer, foi responsabilizada financeiramente, ou um processo, por um dano ambiental, por um dano pessoal, enfim, as possibilidades são muitas, por uma ação trabalhista relevante, enfim. Aquele patrimônio que você adquiriu antes da própria constituição dessa empresa, que não tem nenhuma relação, que não foi obtido com os frutos dessa empresa, ele estando em seu nome, ele vai responder pelas dívidas dessa atividade empresarial que você explorou, basta que haja uma desconsideração. Veja, eu não estou dizendo que ao escolher o planejamento patrimonial, você estará blindando o seu patrimônio, tornando ele inacessível. Não, porque o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório, ele não se presta a amparar fraudes. Ele não se presta a enganar pessoas. Ele é um instrumento legal e, se bem utilizado, ele vai sim lhe conferir maior segurança e proteção dentro de circunstâncias de exploração normal de uma atividade econômica, que é bem diferente de hipóteses de fraude a credores, de fraude à execução, que é uma outra realidade. Então, quando você ouvir falar em holdings, lembre-se que, em verdade, estamos falando de um sistema que pode ser constituído não apenas por mais de uma empresa, tá certo? Por mais de uma sociedade,
que serão destinações bastante específicas, coligadas, uma empresa operacional, uma empresa patrimonial, né? Você tem ali um universo de possibilidades imenso que o direito empresarial, né, e o direito de empresa coloca à disposição do advogado para formar um sistema, para construir um sistema, e desta forma, aquele patrimônio que era da pessoa física migra para esse conjunto de empresas que passarão então a explorá-lo, né, a detê-lo, né, como ser proprietária dele, e por sua vez a pessoa física torna-se proprietária, detentora, controladora daquelas empresas. A princípio parece um pouco complicado, mas você vai percebendo que o conceito não é tão difícil, né? E que ele faz muito sentido porque ele traz bastante benefício àquelas famílias que adotam. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas e te aguardo aqui no nosso próximo encontro. Até já!